Como que é realizado, doutor? Na verdade, o Brasil ele é campeão assim, em procedimento, nós somos muito bons, a gente tem que enaltecer a mão de obra do Brasil, porque em procedimentos em si, o brasileiro tem essa capacidade, sabe, de aprender rápido, como se fosse um artesão. Então, os melhores cirurgiões plásticos, pode ter certeza, é no Brasil. Dermatologistas, dentistas, a odontologia no Brasil é destaque no mundo. Às vezes a tecnologia vem de fora, porém a mão de obra do brasileiro é top. E o implante capilar, ele surgiu fora, e o Brasil conseguiu adaptar e tão bem quanto aonde ela nasceu. A Turquia, no caso, é referência hoje em transplante capilar e hoje pouquíssimas pessoas se locomovem até a Turquia para realizar esse procedimento justamente por conta da qualidade de entrega desse tipo de serviço. E os resultados também, né, doutor, que a gente tem visto aí do que era feito antigamente também. Mas assim, doutor, qual que é a diferença entre o transplante e o implante capilar? Na verdade, apesar das duas palavras parecerem sinônimas, a única diferença é assim, o implante na área da saúde é quando a gente utiliza uma peça artificial. Então eu fui no dentista, coloquei o implante, perdi o dente, eu implantei. Então uma peça de titânio, então isso é artificial. Uma prótese lá de quadril, de joelho. Então uma peça que veio de fora, então a gente caracteriza um implante. Um transplante é quando a gente utiliza do nosso próprio corpo, né, algo natural, algo do corpo humano, para a realização, no caso do folículo. Então a gente pega da própria nuca, da área doadora, e vai para a área receptora. Então o transplante, a diferença entre implante e transplante é justamente essa. Um é com peça artificial e outra é com algo natural do nosso próprio corpo. Doutor, e assim, como escolher a técnica de implantes? Tem uma técnica específica tal? Até porque antigamente as pessoas faziam transplante, ficava aquela marca feia, uma cicatriz feia. E agora não, a gente vê que aí fica imperceptível porque é feito de lugares certos e é colocado até mais que antigamente. Antigamente ficava tipo aqueles cabelinhos de boneco que a gente falava, né? Mesmo. E agora as pessoas não percebem e não fica nem a marca de onde são retirados, né? Exatamente. Então cada vez ele vem melhorando cada vez mais, progressivo. Antigamente a técnica era chamada de técnica FUT, que nós retirávamos, né, o cirurgião retirava uma faixa da nuca ali do couro cabeludo, aí preparava no microscópio esses cabelos, muitas vezes, às vezes, nesse preparo, tirava também, né, a unidade folicular muito grande, muitos fios junto agrupado, na hora que colocava na área receptora, ficava ali 5, 6 fios folículos numa única unidade, então dava uma impressão de cabelo de boneca, uma coisa estranha, e sem contar que a cicatriz na área que ficava para sempre. O homem, principalmente, vai lá raspar, usar um cabelo baixinho, aquela cicatriz sempre ia ficar em evidência. Hoje a técnica utilizada mundialmente e é difundida, quase que 99% das vezes, é a técnica FUE, que nós tiramos unidade por unidade, sem deixar cicatriz, sem deixar marca naquela região, fica apenas um pontinho nos primeiros dias, nas primeiras semanas, cicatriza, cai uma casquinha, nada de cicatriz, nada de corte, nada de ponto, então é algo muito mais tranquilo e o resultado também fica muito mais bonito, porque a gente tira unidade por unidade. É um pouco mais trabalhoso, só que o pós-cirúrgico, o pós-operatório e o resultado final, com certeza, é muito superior. Não, e também não se perde nada, né, doutor? Porque é tirado ponto a ponto. Nessa faixa que era tirada antigamente, pode se perder bastante também. A perda ali, é muito né? maior, então hoje a assertividade é muito, muito alta. Então você retirou, implantou, retirou, implantou. Então a chance de perdas é muito menor. E o senhor falou também sobre a recuperação após cirúrgica. Como que é que esse é até meu medo de fazer. Agora eu vou tirar as minhas curiosidades aqui com o Dr. Thiago. O Mauro é o próximo paciente nosso aí. Será, gente? Vamos deixar o Mauro bem qual que é o meu grau? cabeludo. Vou ver qual que é o meu grau aí, doutor. Vou ver se ainda tem jeito. O seu tem super jeito, super condição e vai ficar super bonito, super legal. Vou fazer uma pesquisa aí. Eu devo fazer ou não a cirurgia? Mas vamos pensar. Eu vou postar a foto aí depois do programa com o doutor e a gente vai fazer uma pesquisa lá. Uma enquete no Instagram se eu devo fazer ou não. Mas e a recuperação? Esse é o meu medo. A recuperação ela é muito, muito tranquila. A única exigência que a gente cobra muito dos nossos pacientes é o cuidado após. Não é a dor, sabe? Porque muitas vezes o homem tem medo, eu vou sofrer muito com dor. Na verdade, dor praticamente zero. É um incômodo mínimo, que às vezes um analgésico simples, uma dipirona nos primeiros dias já é o suficiente. A questão é você
não arrancar, ter o cuidado com aquele aonde foi implantado. Então, a forma que o paciente vai dormir, as suas atividades do dia a dia, para você cuidar para não bater, não arrancar, não coçar, a posição que você vai dormir na sua casa, então lá no seu travesseiro a gente vai te fazer essa orientação, porque você vai ter que dormir, infelizmente, de barriga para cima, para você não tocar a sua cabeça ali no seu travesseiro, para não arrancar ali nos primeiros dias aquele folículo que está simplesmente, ele está solto, ele ainda não cicatrizou, ainda não enraizou, vamos falar, né, algo mais comum para todos entenderem. Então, esses primeiros dias, o único desafio é esse, você não bater, não coçar acidentalmente na hora que você dorme ou tocar no seu travesseiro. Então, a primeira semana é só isso. Agora, o pós, com relação à dor, desconforto, é muito tranquilo. É isso, é cuidar as plantinhas ali, as mudinhas na primeira Mais que um bebê. semana. Tem que cuidar muito para não arrancar ele de lugar. Mas assim, doutor, e quanto tempo que começa a ver ali os resultados? Que ele já começa a se formar ali? É uma pergunta bem frequente, todo mundo porque assim, você faz o procedimento, você quer o resultado para ontem, ainda mais nessa geração que a gente vive, assim, tudo é para ontem, tudo imediato. Então, assim, uma vez que a gente fez o implante capilar, o cabelo começa a crescer por volta de 20, 25 dias, 30 dias, ele cresce. Esse folículo, ele cai e ele vai voltar a crescer novamente depois do 4º mês, 5º, 6º mês, sendo que o resultado final se dá por volta de 1 ano, 1 ano e 2, 1 ano e 4 meses. Então, aí sim a gente tem o resultado final daquele procedimento. Então, assim, se você quiser estar bonito lá para o Natal, para o Ano Novo, tem que fazer hoje, tem que fazer o quanto antes, porque realmente o resultado, ele vai ser um resultado significativo 6, 8 meses, aí você já está contente com o resultado. Antes disso, esqueça. Eu até comentei com o doutor, mas eu vou esperar chegar aos 50 anos para fazer, quando a gente começou a conversar lá atrás. Só que eu esqueci que meus 50 anos já é a semana que vem, né? Então eu vou ter que pensar melhor em fazer isso mais rápido ainda. Mas eu vou esperar passar os 50, mas antes dos 51, não. Mas doutor, e agora, assim, depois que você fez, tem que fazer algum retoque depois de alguns meses? Tem ainda como fazer algum reparo ou não? Na verdade, vai depender do grau da calvície, por exemplo, graus mais elevados, uns grau 5, grau 6, talvez o grau 7. Tendo uma área doadora compatível, às vezes o paciente vai ter necessidade de fazer talvez uma segunda cirurgia daqui 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, de acordo com a necessidade. Mas vamos dar um exemplo, o paciente tem uma calvície grau 3, implantou. Aquele cabelo transplantado, ele não cai mais, porém se o paciente tiver uma genética que às vezes o pai ou a mãe vai evoluir essa queda, então às vezes ele vai ter que cuidar desse cabelo que resta, que ainda permanece na região, tratar, fazer um acompanhamento com loção, shampoo específico, suplementação, um acompanhamento aí multidisciplinar com a equipe de dermatologista para a gente poder manter esse cabelo que você tem ali no teu couro cabeludo. Então, assim, vai depender realmente de cada caso e o tratamento clínico ele é indispensável para você garantir um resultado muito mais bonito, muito mais duradouro. Isso tudo é feito na clínica também, né? Mas estou interagindo, doutor, tem pergunta aí, vamos lá. Tem o calvície atrás e usa amoxicil. Isso tem alguma reação e é eficaz para o crescimento capilar? O Fábio mandou a pergunta. Fábio, obrigado aí por interagir com a gente, não falou a cidade, mas ele está com dúvida, doutor. Então, nós vamos ter que avaliar cada caso, porque a calvície, existe alopécia, a calvície ela é considerada, ela é chamada tecnicamente de alopécia. Então existe a alopécia androgenética, que é a alopécia que vai caindo com o tempo, a gente vai ficando calvo, né, conforme vai passando aí os anos, e existe uma alopécia areata, que às vezes por estresse, ou algum tratamento de alguma condição da tua saúde, ou a deficiência de algumas vitaminas e minerais, formou então aparecem umas rodas, assim, uns buracos na cabeça, que daí sim a gente vai precisar fazer uma avaliação, solicitar alguns exames e montar um plano de tratamento. A loção, como ele falou, de minoxidil, ele é um padrão ouro, sim, hoje, para o crescimento de novos fios, fortalecimento. Só que ele sozinho, às vezes, dependendo da condição que ele falou, às vezes não é o suficiente, aí precisa de algo a mais. Então esse algo a mais, infelizmente, ele vai precisar de passar por uma avaliação e então a gente montar um protocolo específico para aquele caso. Mas bem provável que o minoxidil vai estar ali naquele mix, naquele combo de tratamento para esse caso. E existe, doutor, alguma contraindicação para fazer o implante ou não? Existe. Então assim, se o paciente tem um grau de calvície severo, grau 7,
e a área doadora dele é muito fraca e ele não tem pelos, por exemplo, na peitoral, costas, que são regiões doadoras, que a gente pode também buscar folículos nessa região, então a gente realmente vai orientar o paciente a não realizar esse tipo de procedimento para evitar uma frustração. Às vezes ele vem com a expectativa e às vezes a região doadora dele não é a região compatível para aqueles casos. E é óbvio, alguns tipos de doenças, às vezes o paciente tem líquen plano, que são doenças do couro cabeludo, psoríase nessa região, então vai ter que ser avaliado de forma individualizada para ver se o paciente vai ter indicação ou não, sempre alinhando a expectativa dele com a realidade. Tá vendo, gente, como é importante, por isso que é importante fazer uma avaliação também, né, para tirar as dúvidas, né, resolver, tá na hora, não tá na hora, posso, não posso. Vou deixar o Instagram do doutor ali também, de repente vocês estão em dúvidas e vamos fazer a pesquisa. A partir de amanhã a foto vai estar lá, vocês me ajudam lá a decidir se eu faço ou não, doutor. Com certeza vai fazer, vou ficar no pé do Mauro cabeludo. Vamos ver, 2025, né, tá? 2025 tá ok. Gratidão, obrigado. Obrigado, querido. Bom retorno ao consultório, doutor.